Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos falar sobre Abraham Kuyper e este livro aqui, O Problema da Pobreza. Quase um trava-língua para mim esse título. Ele foi lançado pela editora Thomas Nelson no ano passado, em 2020, e o texto do próprio Kuyper, ele é resultado do primeiro Congresso Social Cristão, de uma palestra que ele proferiu lá. Isso no ano de 1891, exatamente 100 anos antes de eu próprio nascer, né? Deixa-me falar sobre o sumário do livro. Ele inicia com um prefácio do Guilherme de Carvalho, que eu já ouvi pessoalmente uma vez na cidade de Joinville, em um seminário sobre um outro livro da editora Ultimato chamado O Teste da Fé. Um livro sobre ciência e fé cristã e tal, e ele esteve lá falando sobre o livro e eu estive nesse seminário. Depois tem uma introdução bem longa, inclusive, do Pedro Dulce, que eu tive algum contato com ele por conta de um curso complementar de ciência e fé cristã da ABC2. Ali então nós trocamos alguns e-mails e tudo mais. É uma introdução um tanto longa, né? O texto do próprio Kuyper ele vai começar só na página 93. Notem que não é um livro assim longo, né? É um livro curto. E na página 93 só aí que vai começar o texto do próprio Abraham Kuyper. E aí vai terminar com um epílogo de Lucas Freire. Esse sim eu não tive assim, nenhum contato pessoal com ele. Vamos lá, eu vou caçar alguns pontos aí mais interessantes, né? Fazer alguns comentários a respeito de algumas citações aí, como é de costume aqui no Teofilia. A introdução, ou melhor, o prefácio do Guilherme de Carvalho eu vou pular, eu não vou comentar nada, não é um texto tão longo, mas eu tenho dois pontos aqui que eu vou comentar da introdução do Pedro Dulce. O primeiro deles está na página 32. Na página 32. Uma comunidade de fé que procura se comprometer tão intimamente com o Zeitgeist, que é um termo alemão para espírito da época, está fadada a desaparecer assim que esse espírito do tempo também falir. Isso me lembra uma outra frase que eu já compartilhei algumas vezes, que se você se casa com o espírito da sua época, com o espírito da sua geração, então você será um viúvo na próxima, né? Porque as ideologias vêm e vão, né? Os espíritos de época vêm, né? De tempos em tempos nós temos alguns itens que são mais defendidos, menos defendidos, são condenados ou menos condenados. E a gente não precisa ficar acompanhando esse tipo de coisa, porque a gente se baseia na Bíblia, que transcende isso aí tudo. Ela sim é que é a nossa regra de vida e de fé, né? Então não adianta se erguer governos totalitários que empurram de cima para baixo determinadas ideologias que a gente simplesmente não abraça e a gente resiste, nem que somos expurgados do país, como em tantos locais aconteceu, né? E ainda hoje vem acontecendo. Depois, já próximo do final da introdução, na página 90, também há uma citação aqui que eu quero ler. Deus não atrelou a aliança de salvação e preservação que fez com seu povo às condições de pobreza e opressão. Como parece que às vezes a teologia da libertação parece afirmar, né? Parece que se você, para eles, é pobre, você já está meio que automaticamente salvo, né? Você faz parte do povo oprimido que verá a Deus. É certo que o povo de Deus em muitos momentos foi oprimido e feito pobre, mas essas não eram condições para serem o povo de Deus. Foi uma citação bacana, porque dá uma desmentida já em algumas teologias aí que estão sempre ao lado do oprimido e parece colocar o oprimido sempre como automaticamente salvo, e não é isso, né? A salvação não está atrelada à pobreza, e sim ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, né? Isso precisa ser sempre relembrado.
E aí vamos logo para o texto do próprio Abraham Kuyper, o problema da pobreza. Eu falei que é um trava-língua isso aí. A questão social e a religião cristã. Vamos para a página 94. Lá ele vai expor o problema, então, a pergunta que ele se esforça em responder, que é o seguinte: como crentes professos em Cristo, de que maneira devemos agir com vista às necessidades sociais do nosso tempo? Claro, aqui o do nosso tempo ele está se referindo ao século XIX. Isso, 1891, né? Eu falei antes, isso, século XIX, então, tá? E aí, na página 96, ele vai mencionar um líder do movimento antirrevolucionário ainda anterior a ele próprio, que é um nome complicado, Willem Groen van Prinsterer. Alguma coisa nesse sentido, talvez a minha pronúncia esteja bem equivocada também. Mas esse cara é então o líder do movimento antirrevolucionário, né? Tendo em vista aqui a Revolução Francesa. Então é contra essa revolução que eles batem muito de frente, criticam muito, e a gente vai ver isso no decorrer do livro. E esse cara, então, ele é autor de um livro importante do movimento que é Unbelief and Revolution, que é, então, descrença e revolução, linkando a Revolução Francesa, então, com a descrença, com essa ideia de ver o mundo naturalista, um mundo sem Deus, onde eu sou responsável por fazer a coisa acontecer. E aí ele menciona aqui, então, algumas citações do Prinsterer, tá? Frente aos conceitos socialistas, realmente é nosso dever nos preocuparmos com a condição miserável da classe inferior. E devemos estar, acima de tudo, atentos ao dano que as classes superiores causaram junto ao povo por meio da decadência moral e da falência da falsa ciência, ou melhor, da decadência moral e da falsa ciência. Não tem. Tá. O Prinsterer, ele declarou que no socialismo há uma verdade em sua mistura a qual lhe dá forças. Reconheceu que era preciso se esforçar pela melhoria das condições materiais, pois esta injustiça duplica a força do erro socialista. Ele convocou seus irmãos cristãos a extinguirem o fogo ao escrever: o socialismo encontra sua origem na Revolução Francesa. E assim como a própria Revolução, este só pode ser vencido pelo cristianismo. Então, o que eu entendo que ele está dizendo aqui? Que há problemas que nós não podemos fechar, né, os nossos olhos para esses problemas. E no cristianismo é que nós encontramos a solução para isso. Não numa revolução como a Revolução Francesa e muito menos no erro do socialismo, como ele coloca, mas sim no cristianismo e na sua doutrina social. O que nós, então, não podemos é ignorar esses problemas. Nós devemos encará-los e resolvê-los. Essa é a ideia aqui de Prinsterer e que vai ficar ainda mais forte em Abraham Kuyper, tá? Tá legal. Na página 103 também ele fala algo que eu acho muito bacana, que mais uma vez desmente o movimento da teologia da libertação e essas teologias dos oprimidos. Que ele menciona que não é o rico que é mau, é o ser humano que é mau. Também o pobre tem essa maldade em si mesmo. Ele coloca: o motivo desses acontecimentos não era porque o homem mais forte era, em seu coração, mais depravado que o mais fraco. Pois logo que alguém da classe inferior subia ao comando, ele, por sua vez, fazia, no que diz respeito à opressão irreligiosa, a mesma coisa ou ainda pior para os próprios membros de sua classe de tempos idos. Então a maldade está no próprio ser humano, não é o rico que é mau, que é mais mau, não é o pobre que é menos mau porque ele é oprimido, ele é bonzinho, não. O ser humano é mau,
né? E mesmo pobre, assim que ele alcançasse uma classe social mais elevada, ele também vai acabar oprimindo, né, os outros que permanecem na classe mais baixa. Depois, para a página 105, ele vai falar então sobre a escatologia secularizada do socialismo. A alegria ao qual ele nos chama, ele, Jesus Cristo, deveria ser uma alegria eterna em seu reino. Nunca se encontrou em nosso Salvador a crueldade do socialista, o qual, focando na melhoria para um curto período de nossa existência temporal, de nossa vida momentânea e de modo desordenado, extirpa todo vislumbre de uma glória que durará eternamente. Essa é a razão pela qual nem Jesus nem seus discípulos pregaram a revolução. Então o socialismo traz disso, né? Essa visão escatológica, mas sempre para o aqui e agora, né? De um mundo perfeito no aqui e no agora, o que não é a ideia de Jesus, né? Que é uma felicidade eterna no reino de Deus vindouro. Página 111. Essa revolução, da qual todo aquele que confessa Cristo e pensa consistentemente deve se distanciar, estabeleceu seu mal, ponto. Isso aconteceu reticências, algumas coisinhas que eu vou pular, por causa da completa inversão de valores que essa revolução produziu. Tanto na consciência do viver, como na cosmovisão dos povos. Cosmovisão, então, é essa coisa da visão de mundo, né? Pois, enquanto na religião cristã se aninhava ao princípio da submissão de todos os homens a Deus, o qual entrelaça domínio e liberdade, a revolução lançou fora a majestade do Senhor. Reticências, de novo. Enquanto a religião cristã nos ensinava a entender que nossa vida sobre a terra é parte integrante de uma existência eterna e está subordinada a esta, a Revolução Francesa negava e lutava contra tudo aquilo que se encontrava fora do campo de visão da vida sobre a terra, né? Uma coisa naturalista, materialista, né? Enquanto a religião cristã falava sobre uma felicidade perdida, um paraíso perdido, um estado de pureza da qual decaímos e nos conclamava, desta feita, a humildade e o arrependimento, a Revolução Francesa via no estado natural de suas coisas a medida natural do homem, né? O homem enquanto medida de todas as coisas. Atiçando nosso orgulho, propondo, em lugar da conversão, a liberalização do homem. Reticências. A religião cristã procurava a dignidade por meio dos relacionamentos sociais de um viver em uma sociedade organicamente coesa. Então é de baixo para cima e não empurrado de cima para baixo. Uma coisa naturalmente organizada, então de modo orgânico. A Revolução Francesa, no entanto, destruiu aquele tecido orgânico, quebrou os laços sociais e, por fim, em seu trabalho artesanal atomístico, e eu vou falar melhor sobre isso, não deixou sobrar absolutamente nada a não ser um monótono individualismo egoísta, assegurando a própria autossuficiência do indivíduo. Um trabalho, então, atomístico, no sentido de você desmembrar a sociedade, deixar os indivíduos sozinhos, né? Sem um agrupamento familiar, sem um agrupamento da comunidade religiosa, eles são indivíduos aleatórios, sozinhos, né? Isso é a atomização, vem de átomos, né? Separar nas menores partes possíveis, né? Separar para conquistar, já estava lá na A Arte da Guerra, né? Separar para conquistar. E isso me lembra este outro livro aqui, que fala algumas coisas muito similares. E agora, Como Viveremos, do Charles Council, com a Nancy Pearcey. O Charles Council, que foi o conselheiro-chefe do ex-presidente norte-americano Richard Nixon. Ele foi preso por seu envolvimento no escândalo Watergate e chegou à fé cristã na prisão.
Parece ser um livro interessantíssimo, eu não o li por completo ainda, mas usei alguns trechos para artigos, para trabalhos, enfim. E aí ele também escreve sobre a Revolução Francesa, lá na página 209, sobre Rousseau e a Revolução Francesa. Os indivíduos, então na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, os indivíduos devem ser livres para se criar a si próprios, ou a própria escolha. Livres para descobrirem as próprias identidades, livres para seguirem os próprios caminhos. Soa familiar para você isso aqui? Reticências? Ainda assim, ironicamente, a filosofia de Rousseau de liberdade radical e sem limites gerou os mais opressivos regimes do mundo moderno, inspirando revolucionários como Robespierre, que é da Revolução Francesa, Marx, Lenin, Hitler e Mao. Até Pol Pot, em seu quadro de oficiais terroristas educados em Paris, eram conhecidos por terem estudado Rousseau enquanto os capangas dizimavam 1/4 da população camboja. Pela destruição, reticências, né? Pela destruição de todos os laços sociais, e aqui vem a questão da atomização da sociedade, liberaria o indivíduo de render lealdade a qualquer coisa, exceto a si mesmo. Cada cidadão seria então completamente independente de todos os homens, proclamou Rousseau, e absolutamente dependente do Estado. Vejam só como a coisa vai ficando. Página seguinte. Foi assim que nasceu o que certo historiador chamou de as políticas de redenção. A ideia de que a política possa ser um meio não somente de criar um mundo melhor, mas realmente transformar a natureza humana, criando um novo homem. Isso até me remete ao Übermensch, né, do Friedrich Nietzsche, o novo homem. E aí isso me lembra uma outra citação deste outro excelente livro aqui, A Idolatria do Estado, né, do teólogo brasileiro Franklin Ferreira. E aqui ele também escreve um pouquinho sobre isso. O revolucionário não está submetido às regras morais ou máximas éticas vigentes. Afinal, ele está destruindo tudo, né? Está revolucionando. Está além do bem e do mal, bem na linguagem nietzscheana, estabelecidos pelos padrões burgueses, e por essa razão pode agir e cometer qualquer vilania em nome do estabelecimento do seu ideal futuro. Vilania aqui no sentido, né, de vilão, né? Então ele pode praticar qualquer ato próprio de vilões em nome de um futuro utópico perfeito lá na frente, né? O Chuck Console também fala sobre isso. As atrocidades mais sangrentas podem ser justificadas com a inovação da sociedade perfeita, invocação da sociedade perfeita, que prometem construir das cinzas da antiga. Assim, os revolucionários modernos avançaram impiedosa e brutalmente, sacrificando milhões de pessoas. Cara, isso tudo, né, iniciando ou tendo seu avanço ali a partir da Revolução Francesa e tudo mais, dos ideais da Revolução Francesa. Vamos lá, vamos seguindo. Página 126 agora. Desse princípio brotam não uma, mas duas linhas. Primeiro, surge a linha que contribui ao pensamento de quebrar a ordem estabelecida e assim não deixar nada em pé, a não ser o indivíduo com seu próprio querer, suas próprias escolhas e uma supremacia imaginária. Vejam aqui a atomização como aparece no texto, né? Todavia, ao lado dessa, corre ainda outra linha a fim da qual se é seduzido a não somente colocar Deus e sua ordem de lado, mas também agora se divinizar, a fim de, como disse o profeta, se assentar no trono de Deus e criar por intermédio de seu próprio cérebro uma nova ordem das coisas. E logo em seguida, na página 27,
ele se questiona então qual deve ser o comportamento, a reação do cristão frente ao movimento socialista. Qual deve ser a posição e a atitude dos que confessam a religião cristã frente a este movimento socialista? E ele próprio responde: não podemos nos comportar como o sacerdote e o levita, que passam de largo pelo viajante exausto, semi-morto, o qual se encontra sangrando em suas feridas. É preciso nos comover e nos comportar como o bom samaritano, movido por um impulso de divina misericórdia. Então ele não é do tipo que a fim de, na ânsia de não ser associado ao socialismo, ele também ignorar os sofrimentos da humanidade. Ele acha que nós devemos justamente resolver claro, não naquele sentido utópico de resolver todos os problemas, né? Ele tem ciência do nosso estado decaído, né, do pecado, mas nós devemos então agir nesse sentido da misericórdia para com o mais fraco, com o pobre, com o oprimido, justamente para não dar espaço ao movimento socialista, para que ele não ganhe força, não ganhe notoriedade entre os pobres, que daí vem no discurso socialista algo de bom, uma esperança para si próprio, né? Essa eu entendo, a questão aqui do Abraham Kuyper. Então, de não ignorar o problema. Vamos para a página seguinte, 128. Aqui ele vai falar, então, sobre o assistencialismo, como não pode ser essa questão de só você bancar o pobre, né? Que isso não resolveria nada. Uma misericórdia que só oferece dinheiro não é amor cristão. Amor cristão se caracteriza por uma doação completa. Não somente doação de dinheiro, mas doação de si mesmo, do seu tempo, de suas forças, da sua empatia. Somente então sairás em liberdade quando sua doação transcender com o fim de ajudar a solucionar o problema e colocar para sempre um fim a essa transgressão e assim minimizar os erros de uma vez por todas. Isso aqui é interessante, porque daí não se trata então desse assistencialismo, de você ficar lá bancando, porque daí você torna o indivíduo dependente do seu assistencialismo, da sua ajuda. E não, você precisa dar a ele condições de ser, por assim dizer, o protagonista da sua própria transformação social, né? A partir da iniciativa privada, a partir do empreendedorismo, né? Da sua iniciativa individual. Isso é uma coisa que me deixa sempre muito feliz nas minhas aulas de administração, né? Quando eu posso lecionar para aqueles jovens e auxiliar eles, principalmente no que diz respeito à gestão financeira pessoal. Não que que eles vão ficar ricos, né, gerindo bem as suas finanças ali, seguindo as dicas que são dadas, mas pelo menos não serão pessoas que se afundarão em dívidas, né, e que perderão suas propriedades e coisas assim, porque se afundaram em dívidas não administrando bem as suas finanças. Então é o tipo de coisa que realmente ajuda, né? É dar ideias, é conversar, é estar junto, é auxiliar o seu próprio processo de crescimento, o seu próprio processo de desenvolvimento social, financeiro e etc e tal. E não ficar lá bancando eles, né? Dando bolsas, não sei o que, tudo, para que ele sempre esteja dependente então de si, ou se tratando do assistencialismo estatal, né, do próprio Estado. E aí ele menciona também a questão da culpa da igreja nisso aí tudo. Ele acha que a igreja tem culpa no cartório. Quando o veneno da Revolução Francesa começou a se espalhar lenta e sutilmente pelas artérias do corpo social, o que foi executado por nós cristãos na Holanda? Ele é holandês, né? Foi inclusive o primeiro-ministro da Holanda. O que fizemos com o objetivo de estancar esse envenenamento que começou a permear o sangue de nossa sociedade? O que fizemos quando o mal começou a se espalhar e se tornar visível? Quando a doença social começou a ter um caráter epidêmico? E do nosso lado, o que foi que fizemos e como contribuímos para oferecer remédio e bálsamo para a sua cura?
Somente agora estamos fazendo nossa primeira fraca tentativa para, em um congresso social, examinar a agonia mortal de nossa sociedade. É uma crítica que talvez nós, cristãos brasileiros, também podemos fazer, né? Talvez esteja aí o problema também de aqui a teologia da libertação ter ganho força e notoriedade, né? Não sei. É uma coisa para nós questionarmos e refletirmos conosco mesmo. Agora ele vai falar sobre quatro tópicos aqui. Vamos tratando neles. O primeiro problema que deve receber nossa atenção é o problema da majestade de nosso Deus. Reticências. O primeiro artigo de qualquer programa social que se prepara para a aplicação do resgate sempre será, 2 pontos, creio no Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, né? Até o início do nosso credo apostólico, né? No entanto, esse artigo está sendo erradicado. Na política, não se quer mais saber de Deus. Não porque não acham mais encantador a poesia da religião, mas porque quem afirma eu creio em Deus também reconhece que há uma ordenança provinda de Deus em favor da natureza e uma ordenança de Deus sobre a consciência. Poxa, nem parece que você está escrevendo isso aqui no século XIX, né? Religião sendo extirpada da política e coisas assim. Sempre há pessoas trabalhando em prol desse sentido, né? Da mesma forma, precisa e decisiva devemos, em segundo lugar, agora segundo tópico, como cristãos, escolher um partido, no que diz respeito às controvérsias entre Estado e sociedade. Aquele que, como social-democrata, aceita que o Estado seja absorvido na sociedade, então uma coisa meio anárquica, nega com isso a autoridade implantada por Deus que leva a reconhecer e manter sua majestade e sua justiça. E aquele que, por outro lado, encontra-se em linha do Estado socialista, portanto, que aceita que a sociedade, então, seja absorvida no Estado, uma coisa muito mais ditatorial, então, oferece incenso para o endeusamento do Estado. Isto é, o Estado no lugar de Deus, destruindo assim a sociedade livre, ordenada por Deus para tal em prol do engrandecimento do Estado. Em oposto a isso, nós, como cristãos, devemos seguir com o entendimento de que tanto o Estado como a sociedade têm, cada um, sua própria esfera, a esfera de soberania, ou então, cada um sua própria soberania. Isso é uma das coisas que Abraham Kuyper é sempre muito lembrado, né? O teólogo da ideia das esferas de soberania, onde a soberania se encontra então na sociedade, se encontra também no Estado, se encontra na igreja, na escola, cada qual tem a sua própria autonomia, a sua própria soberania, onde o outro não pode querer mandar, né? Querer meter o bedelho lá. Em terceiro lugar, ao lançarem a questão perguntando se nossa sociedade é um agregado de indivíduos ou um corpo orgânico, então todos os que são cristãos devem se colocar ao lado do movimento social em oposição ao liberalismo. Ele então entende aqui que o liberalismo, e a gente precisa lembrar que nessa época aqui do século XIX, o liberalismo clássico estava em uma certa oposição ao conservadorismo. Ele acha que o liberalismo, então, ele vai fazer esse trabalho de atomização da sociedade, né? Deixando os indivíduos sempre sozinhos, sem um pertencimento à igreja, à família, à comunidade, enfim, simplesmente como indivíduos, o que ele vai associar com a Revolução Francesa, né? E por isso a sua oposição aqui ao liberalismo. Em quarto lugar, surge pela questão social a pergunta com respeito ao direito de propriedade, agora, propriedade privada. Se alguém afirma que,
a ideia de propriedade é absoluta, enquanto o outro afirma que a propriedade particular deve se tornar propriedade comunitária, então comunismo, então o homem que vive de acordo com a palavra de Deus deve se opor com a única teoria verdadeira, de que Deus nos deu a sua com a única teoria verdadeira que Deus nos deu em suas ordenanças. Devemos testemunhar em seu nome que a propriedade absoluta é somente encontrada com Deus. Somente Deus é o dono absoluto de tudo. O homem que viver de acordo com a palavra de Deus deve lembrar que todas as nossas propriedades são somente usadas como empréstimo. Toda a nossa gestão é vista como mordomia. Aqui é importante que isso não soe como se estivesse se colocando ao lado do comunismo, da propriedade, então, comunitária, né? Não é nesse sentido do Estado dividir as propriedades, né? O que ele está afirmando aqui é que você recebe de Deus a propriedade, mas você sempre precisa encarar essa sua propriedade enquanto um empréstimo dado por Deus a fim do serviço à sociedade, mas algo que precisa partir do indivíduo, né? Partir da vontade pessoal e não imposta pelo Estado. É sempre o crescimento orgânico, né? Isso precisa ficar claro também. E vamos indo, quase nos dirigindo ao final. Página 135. A palavra de Deus nos dá uma firme indicação sobre praticamente cada ponto da questão social. Pense somente na família, a qual querem destruir, no casamento, que querem converter em amor livre, nos laços familiares das gerações que querem dissolver pela abolição de qualquer direito de herança. Deixe seu pensamento ir para o direito de nascer. Querem subordinar esse direito às leis e regulamentos. Aqui sim, né? Parece que ele nem escreve no século XIX. Parece que as mesmas coisas continuam em voga ainda hoje, né? Página 138. Ele vai falar sobre a ajuda do Estado. Então, Deus, nosso Senhor, instituiu indiscutivelmente uma regra básica para o governo. Isto é, o governo existe para ordenar a justiça de Deus sobre a terra e mantê-la. Vemos, portanto, que não se encontra sob sua jurisdição o direito de assumir a tarefa do lar e da sociedade. O governo não pode interferir nessas áreas da vida. E ele continua no mesmo assunto, um pouquinho depois, na página 139. Em relação a outro tipo de ajuda do Estado, não com respeito à partilha dos direitos, mas à partilha de dinheiro que existe sob todo tipo de forma e pretexto, esta ajuda certamente não foi excluída da legislação de Israel, mesmo que, de certa forma, seja bastante limitada. E por isso afirmo que, a menos que queiram enfraquecer a classe trabalhadora e quebrar sua dinâmica natural, as dimensões para a assistência material devem sempre ser limitadas a um mínimo absoluto. Isso porque o bem-estar duradouro em relação a um povo, a uma pátria e também para a nossa classe trabalhadora se encontra em grande parte de sua extensão em uma forte iniciativa pessoal, uma iniciativa privada, então do trabalho pessoal e não da assistência estatal. Como um último comentário ainda sobre o próprio Abraham Kuyper, do texto dele, depois tem alguma coisinha no epílogo. Vamos para a página 140. Se uma pessoa acredita que esta vida é tudo o que se tem, então o desejo de desfrutar desta vida antes de morrer é plausível. Aqui como a cosmovisão interfere nas nossas atitudes, né? E o mistério do sofrimento é incompreensível. Por essa razão, seu chamado, vós, crentes, está no nosso Senhor Jesus Cristo.
O seu chamado é apresentar em primeiro lugar, com uma seriedade contagiante e com uma ênfase de que penetra o mais profundo da alma, a vida eterna, anunciando essa vida não somente aos pobres, mas também aos ricos. Somente os que assumem essa vida contando com a vida eterna são capazes de conhecer e entender o preço real desta vida terrena. Então, a cosmovisão que a nossa população abraça, toma para si, vai mudar em muito a forma como ela encara a vida, como ela age, como ela... enfim. E vamos para o epílogo, também tem alguma coisinha aqui que eu queria comentar, ou que eu quero efetivamente comentar, na página 51. 150, quer dizer. Desde os tempos do von Prinsterer, essa interpretação orientava a causa antirrevolucionária na Holanda. O antecessor de Kuyper, na liderança do movimento, criticou a revolução primeiramente como uma visão religiosa anticristã de sociedade. Além do seu ranço contra o cristianismo, a fé revolucionária, racionalista e utópica propusera um desvencilhamento dos laços sociais que haviam organizado a Europa até então. Sem essa antiga estrutura, que reconhecia a majestade de Deus como origem da autoridade relativa de cada esfera da vida, o povo passou a enxergar uma sociedade atomizada de indivíduos sem nenhuma intermediação entre eles e o Estado revolucionário. O movimento que proclamava a liberdade absoluta acabou por conta disso conduzindo à tirania também absoluta. Essa crítica explicitamente cristã da Revolução avançava no plano religioso a visão de autores mais célebres como Edmund Burke, que é um ícone do conservadorismo, e Alexis de Tocqueville, que também tem uma obra grande ali sobre a democracia na América. Está ali na minha biblioteca. E aí, como último comentário, o derradeiro, para Kuyper, o maior problema por detrás da questão social não é a desigualdade de posses materiais, e a resposta a ser dada não passa necessariamente pelo uso da via política para redistribuir dos mais ricos para os mais pobres. O seu discurso será mal compreendido se não enxergarmos o contexto em que ele foi proferido. Kuyper fala como um cristão a um auditório de cristãos. Sua preocupação principal é como a igreja deve interpretar e tratar a questão social. Nem o diagnóstico nem a resposta cristã devem ser reduzidos ao aspecto político, embora ele também faça parte do panorama. E assim eu concluo então essa resenha de O Problema da Pobreza. O link para a aquisição dos 3 livros aqui mencionados, estará aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em adquiri-los. Compre aí pelo link do Teofilia, que assim você contribui conosco. Desculpem pelo vídeo longo, eu achei que não compensaria cortar esse aqui em 2 partes e por fim chegou de novo a quase 40 minutos, mas tá tudo certo. Falou, pessoal, até o próximo!